Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua audiência e participação aqui na programação da TV Câmara Campinas. E você sabe o que é independência financeira? Você sabe quais os passos que você precisa dar para alcançar essa independência? Então fica aqui ligado que eu vou conversar com o Diego Ramiro, que ele é economista e vai explicar tudo pra gente, né, Diego, desse assunto. Isso mesmo, Ana Paula. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e a todos nós que estão assistindo hoje a programação da TV Câmara. Eu que agradeço a sua participação. Diego, em linhas gerais, o que é ter independência financeira? Olha, eu acho que essa pergunta, na teoria, é fácil de explicar para quem está nos assistindo, mas difícil na prática. Hoje, o brasileiro, eu falo que falar de dinheiro é um tabu. Em casa nós não falamos de dinheiro, né? A gente fala de muita coisa em casa, mas essa questão do orçamento doméstico, de como tratar as nossas finanças, não é algo comum nas nossas famílias. Eu não sei na sua casa, Ana, mas na minha nunca foi algo tão trivial e, mais do que isso, nas nossas escolas não se ensina educação financeira. Então, por Realmente, isso que essa pergunta do que é e como atingi-la parece tão difícil. Mas eu vou tentar explicar brevemente para vocês. Independência financeira é o momento que um indivíduo ou uma família atinge a maturidade que todas as suas receitas, todas as entradas de dinheiro na sua casa são capazes de nutrir todas as suas despesas. Ou seja, numa conta simples, tudo que eu ganho é menor do que tudo que eu gasto e a partir desse momento eu atingi minha independência financeira. Isso no primeiro nível que eu vou falar, quando você acaba se organizando. Mas a verdadeira independência financeira é quando eu sou capaz de juntar um montante de recursos que eu consigo viver de renda. Ou seja, não preciso mais trabalhar, não preciso mais contar com outros, que o próprio dinheiro acumulado ao longo da minha vida, o próprio rendimento faz com que eu consiga ter todas as necessidades do meu dia a dia. Realmente, Diego, você comentou, né? Em casa também é pouco comum a gente sentar na mesa para falar sobre dinheiro, para fazer esse bate-papo mesmo, né, em família. E aí acho que é por isso importante a gente falar. Então, quais são os principais pontos para a pessoa aí alcançar a sua independência financeira? O que ela deve fazer, por onde começar, como começar? Bom, eu sempre falo que o começo parece ser o mais óbvio e é o mais chato. Primeiro, todo mundo tem que saber o quanto gasta. Ana Paula, se eu fizer uma pergunta aqui, não vou querer constranger ninguém, mas se eu perguntar, Ana Paula, você sabe quanto você gasta por mês, mas na vírgula, você sabe ou você tem uma ideia? Não, eu tenho uma ideia, mas na vírgula, assim, com exatidão, eu não vou saber, Diego. Exatamente, isso eu falo isso, brinquei aqui com a Ana Paula, porque o brasileiro, nós em maneiras gerais, nós não sabemos o quanto a gente gasta, a gente tem uma ideia. Quanto ganha, a gente sabe na vírgula. O meu salário, modelite é X mil reais, o dissídio é tal data, isso a gente acompanha. Mas os nossos gastos a gente não acompanha. E por isso que é tão difícil atingir a independência financeira. Por conta dos gastos, não por conta da do ganho. Porque a receita todo mundo sabe. E eu falo, o primeiro passo então é conheça os seus gastos. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Então o primeiro ponto e é chato falar isso, mas todo mundo que dá aula de finanças pessoais fala, coloque numa planilha, coloque na ponta do lápis quanto você gasta. Eu sempre gosto de dar um exemplo, no meu caso, sou apaixonado por café, sou viciado em café. E um dia fazendo uma dessas palestras sobre tal independência financeira, eu comecei a colocar. E eu vi lá que eu gastava quase R$280 por mês, Ana Paula, acredite. Um cafezinho. Com um cafezinho, com essas cápsulas de Nespresso, enfim. Sim. E vi que esse 280, eu fiz a conta. A partir do momento que eu descobri o quanto eu gastava em algumas coisas, eu consegui decidir se aquilo era importante ao ponto de eu gastar ou se aquilo era supérfluo e eu poderia parar de gastar. Ou seja, eu comecei a não ser mais refém dos meus gastos e comecei a tomar a minha atitude. Esse é o primeiro passo da independência, começar a agir onde eu gasto. Porque geralmente, Ana Paula, a receita eu não controlo. Aquilo fixo, se eu entregar pouco, médio, vai entrar todo dia, quinto dia entra aquele valor. Então isso eu não controlo, mas os gastos eu controlo. Então por isso que para atingir a independência financeira não tem outro passo a não ser, primeiro, conheça os seus gastos. Segundo, gerencie esses gastos e veja se eles são importantes ou não, ao ponto de você atingir a maturidade que é o que entra tem que ser capaz de cobrir o que eu gasto e, no final de tudo, o próximo passo é que sobre um pedacinho para eu investir no médio e longo prazo e que esse investimento venha me dar no futuro a minha independência. Aquele famoso, vou viver de aposentadoria, não é? Todo mundo fala, quero morar na praia e os rendimentos... É o sonho de todo mundo. Essa é a tal sonhada independência financeira.
Diego, parece que é trabalhoso, né? As pessoas que estão nos acompanhando falam, nossa, mas eu vou ter que fazer uma planilha, pegar o papel, a caneta, mas tem outra forma? Não tem, tem? Não tem caminho fácil. Isso por quê? Porque como a gente estava comentando aqui no começo, né, Ana Paula, como não é falado em casa, o papel, a caneta, a planilha é para tornar disso um hábito. Claro que no começo é chato, mas depois isso vai virar um hábito. E eu sempre falo para as pessoas que a gente atende, a independência financeira tem que ser não só o seu objetivo, mas tem que ser um meio. É uma construção ao longo do tempo. E uma dica que eu dou para todos vocês, essa independência financeira não tem que ser uma decisão individual, tem que ser da família como um todo. Se está todo mundo imbuído no mesmo objetivo de buscar a independência financeira, um acaba policiando e ajudando o outro naquele famoso orçamento doméstico. Hoje, quem faz o orçamento doméstico de casa geralmente são as mães, as mulheres em casa, né? E às vezes não tem o apoio do seu cônjuge ou do companheiro/companheira. Esse passo de entender em casa e colocar também forma o passo de você ter um conhecimento. Por isso que não tem outra forma. Isso tem que gerar um hábito. E o hábito é só com a prática, com a rotina, que o papel e a caneta acabam gerando conosco. Exatamente. Diego, é fácil fazer isso em grupo? Ou seja, uma pessoa tudo bem, mas aí envolve pai, mãe, filhos. É difícil balancear ali todo mundo, né? E as vontades, os desejos. Não é fácil. Por isso que eu falo que o orçamento mais difícil é o orçamento doméstico. Porque além de ser várias pessoas, mexe com o nosso psicológico. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Imagina que nós aqui, marido e mulher, guardamos um dinheiro e por um momento a Ana Paula fala, nossa, amor, tô triste, tô precisando, vamos fazer uma viagem. E a gente pega aquela nossa reserva e usa tudo para uma viagem. Momentâneo, todo mundo tá feliz, acabou a reserva. Era para esse objetivo? Não era. Mas o nosso psicológico, eu falo que as finanças pessoais, as nossas finanças, nós acabamos nos enganando às vezes. Então é muito mais difícil, por isso que tem que se tornar um hábito. E é mais fácil individual, porém, em grupo, um policia o outro. Então é mais difícil. Vai controlando mas ali, um né? acaba controlando as vontades e anseios. No passado, eu não sei se é da sua época, Ana Paula, mas na época dos meus avós, a gente falava do orçamento do envelope. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. Vou te explicar, e serve até como uma dica para vocês. Vamos supor, você tinha lá, vou fazer uma conta aqui, ganhava 10 mil reais por mês. Faça a conta aqui. Aí você tinha um envelope, era o envelope do aluguel, então você guardava o dinheiro do aluguel. Outro envelope era o envelope do mercado, outro era da escola das crianças, da aposentadoria, da parcela do carro, e você ia enchendo os envelopes. Chegou no determinado momento, faltava dinheiro para colocar no envelope. O que você fazia? A sua decisão. Que conta eu vou atrasar? Ou seja, qual envelope eu tenho que tirar? Então ficava visível quando você fazia seu orçamento do envelope, qual envelope eu tinha que tirar o dinheiro para saber. Esse eu não paguei, então esse ficou descoberto. Esse eu decidi pagar, então você conseguia olhar. É uma forma prática de você saber para onde está indo o seu dinheiro. No passado era muito comum fazer isso. Hoje, infelizmente, o cartão de crédito acaba nos enganando. Muitas pessoas dizem que a independência financeira ficou difícil por conta do cartão de crédito. Parece que não tem controle, né? É por isso, porque hoje o cartão de crédito faz nós perdermos o controle. Porque é muito fácil, passa aqui, passa ali, e quando chega a fatura, meu Deus do céu, é 10 ali, 20, 30, que vira uma bola de neve. Por quê? Porque eu descontrolei. O cartão ele é maravilhoso, tem vários benefícios, pontos, cashback. A forma do pagamento é boa, porém, a facilidade faz com que eu perca o controle, o descontrole, não olhe meu orçamento doméstico e fique cada vez mais longe da independência financeira. Isso mesmo. E, Diego, qual que é a diferença, então, entre liberdade financeira e independência financeira? Perfeito. Eu acho que, na verdade, é uma construção. A partir do momento que eu atinjo a independência financeira, eu me torno livre. Porque a liberdade é eu poder fazer o que eu quiser. Quando você não tem uma independência financeira, Ana Paula, você não consegue gastar. Então, o que você quiser, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, tudo isso você consegue, você é livre para escolher os seus gastos a partir do momento que você atinge uma independência financeira. Sem a independência financeira, ou seja, sem contar com o dinheiro para fazer as coisas, você não é livre, você fica refém das contas ou refém do dinheiro. O dinheiro, ele tem que trabalhar para você e não o contrário. É bonito aqui na entrevista falar isso, mas isso tem que ser um hábito. E para isso não tem segredo. Controle seus gastos, conheça seus gastos e, mais do que tudo, jogando aqui para a nossa área da economia, invista aquilo que sobre no longo prazo para que os juros compostos, aquilo que é o vilão no cartão de crédito, nos seus investimentos, trabalhe a seu favor para você atingir lá na frente a independência financeira e se tornar livre. Acho que esse é o conceito geral.
Não fica aquela sensação, né, Diego? Poxa, mas eu só trabalho para pagar boleto. Só conta, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque você está refém das contas e não ao contrário. Os boletos controlam os seus gastos e não ao contrário. Eu controlo onde eu vou gastar. Mas porque também isso é a coisa que a gente, voltando lá no começo da entrevista, isso não é falado dentro de casa. Então, como eu não aprendo isso, então eu me descontrolo. É muito emocional hoje. O brasileiro ele gasta por impulso. Então você acaba virando refém naturalmente, né? Hoje, você compra uma geladeira, você não olha a geladeira que custa R$2.000, você acha que ela custa 10 de 200. Então na sua cabeça ela custa quanto? R$200. E aí, na verdade, ela é 2.000. E esse boleto vem todo mês e você fica refém dele e atingir isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque nós não temos o básico, que é a educação financeira, infelizmente. Mas com esse quadro aqui, eu espero que muita gente aprenda e atinja essa independência financeira. Eu também espero aí ajudar o pessoal que está em casa, né, a alcançar essa independência financeira. E agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais então são os benefícios de alcançar essa tão sonhada independência, né, Diego? Mais do que tudo, quando você atinge a independência, você sabe que você pode agora gozar da sua vida e aproveitar aquele momento de tantas etapas que você chegou a construir, com economia, com poupança, com algumas renúncias que você fez no seu gasto e você atingiu, você pode aproveitar, porque infelizmente a nossa vida, com o passar do tempo, ela fica mais cara. Plano de saúde, remédios, cuidar dos idosos, isso você tem que colocar na ponta do lápis. Então, quando você atinge essa maturidade, você fica mais livre, mais solto e consegue gerar o quê? Mais benefícios para sua família e parar de pensar no que a gente só pensa, infelizmente, que é no dinheiro. Aí estamos livres desse recurso e vivemos independentes. Exatamente. Muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço a todos que nos assistiram hoje. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa e você pode conferir esse e outros quadros da TV Câmara Campinas no YouTube da TV Câmara. Até a próxima edição do Na Ponta do Lápis.